Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Bom, meus amados, nós vamos começar hoje a aula a respeito da história de Israel. Para nós falarmos a respeito da história de Israel, nós precisamos abordar isso em capítulos. Então, vamos abordar hoje no primeiro capítulo sobre a criação do homem. Dentro deste capítulo, eu quero falar com os senhores a respeito do primeiro tema, que é o período de Adão até Noé. Depois, nós vamos abordar a criação do homem. Em terceiro lugar, período antediluviano. Em quarto lugar, nós vamos falar sobre a vida pós-dilúvio. Então vamos falar a respeito disso e para nós adentrarmos então dentro da história de Israel. Bom, vamos falar aqui a respeito do primeiro tema, que é o período de Adão até Noé. É extremamente interessante nós observarmos a maneira criativa de Deus em algumas circunstâncias. Ela é demasiadamente encantadora aos nossos olhos. Toda a criação humana, ela começa com uma porção de pó da terra que foi manuseada pelas mãos divinas, resultando então num formato humano, cabendo ao próprio Deus soprar em suas narinas para conceder vida física e vida espiritual. Consequentemente, o que vai dizer em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, que o homem se torna alma vivente. Isso é um aspecto notável do ser humano em relação à sua criação. É o que Deus assoprou nele, o hálito de vida. Não foi simplesmente o princípio geral da vida transmitida, um mundo que se individualizou no homem, mas Deus soprou diretamente nas narinas do homem a sua personalidade. Então, quando nós observamos em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nós vamos ver que Deus, ao criar o homem, ele constituiu ele de duas substâncias. Ou seja, a substância material e a substância imaterial. A substância material, nós chamamos ela de corpo, enquanto a substância imaterial, ela é denominada de alma. Isso, sem dúvida, a alma ela é definida como a vida do corpo. Quando a alma sai do corpo, este morre. Então nós estamos compreendendo como que é o formato da vida, que o homem é composto de duas substâncias, material e imaterial. Quando nós olhamos no Novo Testamento, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o homem ele já é apresentado que ele é constituído de três substâncias: espírito, alma e corpo. Isso vai provocar também, através dos estudiosos da Bíblia, vai provocar uma divergência, onde vai surgir os dicotomistas e os tricotomistas. Não é uma incoerência dizer que os dois lados estão corretos. Quando analisados pela ótica de que o espírito e a alma representam os dois lados das substâncias não física do homem, ou, em outras palavras, o espírito e a alma representam dois lados da natureza espiritual. Ainda que sejam distintos, o espírito e a alma não estão separados.
estão interligados. Os termos espírito e alma podem criar algumas dificuldades quando lemos alguns versículos. Por exemplo, Eclesiastes 12, 7, Apocalipse 6, versículo 9. De forma que, em alguns lugares, a parte, o espírito vai descrever como alma, já em outra parte vai descrever como espírito. Embora esses termos sejam usados alternativamente, têm significados distintos. A alma é o homem como nós vemos em relação a esta vida atual. As pessoas, por exemplo, as pessoas falecidas são descritas como almas, são descritas como almas quando o escritor se refere à sua vida anterior, lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, versículo 10, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então nós vemos também que o espírito, não numa descrição comum daqueles que passaram para a outra vida, em Atos, por exemplo, em Atos capítulo 23, versículo 9, Hebreus capítulo 12, versículo 23, depois você leia esses versículos, quando alguém foi arrebatado temporariamente, fora do corpo, nós vemos também ali em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. E também a Bíblia descreve em Apocalipse 4, 2, como estando no Espírito. Então nós vemos aí essas semelhanças entre alma e espírito. Agora, observando o homem Adão, o primeiro homem criado, foi uma criação especial, podemos classificá-lo como a coroa da criação, ressaltando naquilo que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa expressão, façamos o homem, essa expressão no hebraico é bara. Bara quer dizer uma criação sem precedente. Seu nome em hebraico, Adão, significa homem, e semelhante também à raiz Adama, que significa solo. A ciência constatou que na composição do corpo humano existem elementos químicos provenientes do solo. O avanço científico tem servido para constatar a veracidade da Bíblia. Então nós vemos que Adão, que tanto foi um nome próprio, como também se referem ao homem genérico, ao homem feito à imagem e semelhança de Deus. Então nós vemos que essa imagem e semelhança refere aos aspectos, características de Deus em espírito. Quando eu falo a imagem de Deus no homem, significa que somente o homem recebeu o sopro de Deus e, portanto, tem um espírito imortal, por meio do qual ele tem comunhão com Deus. É um ser moral, um ser não obrigado a obedecer aos seus instintos como os animais. Porém, possui livre arbítrio e consciência. É um ser racional, com capacidade de pensar. É um ser abstrato, é um ser que forma ideias à semelhança de Deus no domínio sobre toda a natureza e sobre todos os seres vivos. Agora, quando nós observamos a teologia bíblica mais antiga, ela vai sustentar
que a semelhança divina refere-se antes à dignidade total do homem, em virtude da qual a natureza humana é nitidamente distinta da natureza dos animais. O homem, ele é um ser livre, o homem está acima da natureza, o homem foi criado para manter a comunhão com Deus e para ser o seu representante na terra. Então nós observamos que Deus criou todas as coisas conforme o seu propósito, conforme os seus desígnios. Deus deu a Adão uma natureza humana perfeita, dotada de capacidade para exercer o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil, de acordo com Gênesis capítulo 2, versículo 27. Entretanto, de forma nenhuma, o homem pode admitir a ideia de ser um semideus, um deusinho, pois isso é inquestionavelmente, o homem jamais passará de uma criatura em seu sentido inicial ou uma nova criatura em sentido reabilitado. Não. Eu posso ressaltar que o homem não é uma divindade, mas criado para refletir a natureza divina em sua humanidade, conforme 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 7. Também eu peço para você conferir em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Quando nós abordamos esse primeiro capítulo de Gênesis, nós vamos observar que após cada ato criativo, Deus aparece com a expressão "e viu Deus que era bom", ou uma expressão equivalente ocorre por 7 vezes dentro de Gênesis. Porém, no segundo capítulo, aparece a expressão totalmente oposta: não é bom. Olha que interessante que eu estou lhe dizendo. No primeiro capítulo, nós observamos, viu Deus que isso era bom. Já no segundo capítulo, nós vamos observar uma expressão, não é bom, em Gênesis capítulo 2, versículo 28. Isso deixa evidente que Deus atentou para a solidão de Adão. Então, nós concluímos que foi necessário providenciar uma companheira para Adão. E essa companheira, que ela viesse corresponder com as suas expectativas, tendo em vista que o homem foi criado um ser gregário, isto é, um ser social que precisa de alguém com quem possa compartilhar suas ideias, emoções, sentimentos e, acima de tudo, amar e ser amado. Deus não quer que o homem viva isolado. Então nós vemos aí o primeiro casal. O homem foi formado do pó da terra, porém a mulher foi formada da costela desse homem. Assim sendo formado o primeiro casal que constituíra a primeira família. Isso é a formação de Deus. É o próprio Deus criando um casal e eles vivendo no lugar divino, que é o Jardim do Éden, que significa o lugar de delícia, ou até mesmo a qual nós estamos acostumados a chamar de paraíso. Nós sabemos que a beleza do jardim, ela estava em perfeita harmonia, que tudo que Deus havia criado em relação à natureza, ao homem, era muito bom. Então, como disse o poeta, o que resta deste maravilhoso jardim é apenas o sonho de um poeta. Então, nós vemos que o homem pecou, que o homem errou, e nós vemos que isso trouxe graves
consequências. Nós observamos Gênesis já no capítulo 3, versículo 8. Nós vemos que um homem, ele se afastou de Deus, ele se afastou do Criador. Porém, nós vamos ver que Deus ainda usa de compaixão, usa de misericórdia. Mas esse pecado do homem trouxe algumas consequências. Nós vemos também, nós podemos observar, analisar todos os elementos do universo, nós vamos investigar a respeito assim da existência de Deus ali no livro de Gênesis, quando nós analisamos o universo, quando nós investigamos as forças mecânicas, elétricas, biológicas, quando nós observamos as forças mentais, espirituais, nós vamos ter um conhecimento para compreender quem é Deus. Então, todos os pontos do espaço, a um só tempo, para que possivelmente Deus não esteja em alguma outra parte e assim espere a sua atenção. Então, não tem como falarmos assim, Deus não existe. Então, para você dizer que Deus não existe, você precisa realizar o que eu te disse, que você precisa estar em todos os espaços, em um só tempo, e assim você conseguirá afirmar, Deus não existe. Então, nós vemos que tivemos consequências graves por conta do pecado do homem. E esse pecado do homem, a desobediência, nós chamamos de queda do homem. A queda é um termo que nós utilizamos para falar que o homem veio a cair, para dizer que o homem caiu no pecado. Então nós vemos que as qualidades morais do primeiro homem era a ausência do mal. Ele era um ser inocente do mal. Ele não teve oportunidade de desenvolver um caráter moral testado. Entretanto, não há nenhuma menção que ele não conseguisse distinguir a diferença entre o certo e o errado. Então, agora, quanto à transgressão de Adão e Eva, Deus tratou ali Adão como um ser totalmente responsável. Este fato atesta o desenvolvimento moral que ele tinha. Deus criou um homem amadurecido. É verdade que ele não tinha passado, nem podia avaliar a experiência acumulada, mas esses valores existiam no grau necessário para a maturidade da ação. Então, ou seja, ele pecou, ele errou. Então, por essa ocasião, nós vemos a queda. E analisando pelo senso comum, era conveniente a Deus pegar os dois únicos seres até então criados, Adão e Eva, e eliminá-los, ou seja, expulsar eles do jardim. Porém, Deus, na sua sabedoria divina, ele, inerente, adiantou a serpente que tinha sido a causadora da queda, que daquela mulher que se tornara transgressora e destituída da glória de Deus, descenderia alguém para ferir a sua cabeça. Com certeza, a partir daquele momento, o diabo passou a sentir dor de cabeça, porque infalivelmente isso aconteceria. Era a profecia que sairia da boca divina. Em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, sai essa profecia da boca de Deus, com referência a uma promessa que da semente da mulher algum dia esmagaria
a cabeça da serpente. A mulher, particularmente, teria um papel a cumprir, a tarefa de desfazer os efeitos da queda. A partir de então, todas as mulheres que tinham conhecimento da promessa de Deus viviam na expectativa de serem a mãe daquele que faria Satanás provar o gosto amargo do veneno que ele mesmo destilou. E ainda mostraria a ele a sua derrota irreversível. Agora, a questão da culpa do casal ao pecar foi instantaneamente. Nós vemos evidências da consequência da culpa. E a culpa ela é acusadora. Então, na narrativa bíblica, em Gênesis 3:7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Isto, eles ficaram envergonhados, tendo descoberto que estavam nus. Este incidente, na narrativa, como é chamado de proto-evangelium, ou seja, as boas novas da salvação. Isso é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Atinge as mais profundas realidades que foram perfiguradas nessa experiência inicial da humanidade. Então nós vemos que nas Escrituras as roupas são símbolos da justiça. A vergonha que essas duas criaturas, Adão e Eva, se sentiram permanente, não foi entre elas, mas antes entre elas, ou seja, essas duas criaturas, elas e Deus. Não se esconderam uma da outra, mas se esconderam de Deus e experimentaram uma mudança em sua própria constituição, que fazia sentir que estavam separados de Deus. Então nós vemos que Gênesis capítulo 3 está nos apresentando o que o homem está envergonhado, o homem está com vergonha de Deus, o homem está com vergonha de si pelo pecado da desobediência, pela desobediência. Então nós vemos que Deus, na sua infinita misericórdia, ele ainda tinha preparado algo para salvar o homem, trazer o homem para a sua presença. Observe que a sentença de Deus ali foi estabelecida em três. A primeira sentença de Deus pela desobediência do homem, que trouxe como consequência o bloqueio do relacionamento com Deus. A primeira sentença foi: a terra tornou-se maldita, indicando que a presença do mal em todo lugar do bem que estava à disposição do homem, inclusive a perda do domínio. Segundo a sentença, a terra passou a produzir espinhos e cardos, significando sofrimento interminável na vida presente. E terceiro, finalmente, a morte, que se constituiu no inimigo mais cruel e implacável em todos os dias da existência terrena. Então essas são as três consequências gravíssimas que ocorreu na vida do ser humano. Bom, agora nós vemos a descendência de Adão. A descendência de Adão é bem razoável dizer, o pensamento mais comum que existia na cabeça do primeiro casal era ter filhos que preenchesse os requisitos desejados, né? No entanto, o efeito do pecado
estaria agindo em detrimento na formação física, na formação moral e na formação espiritual, produzindo uma natureza deformada e completamente diferente da natureza imaculada que eles, Adão e Eva, tinham, receberam quando eles foram criados. Então, isso era originalidade dentro do Éden. Adão e Eva eram seres perfeitos, mas agora vão ter filhos imperfeitos por conta do pecado. Quando nós lemos ali em Gênesis capítulo 4, versículo 1, nós vemos que Eva, ela imaginou que ele seria a semente prometida e exclamou da seguinte maneira: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. O que Eva jamais imaginava era que o primogênito da raça adâmica se tornaria um assassino, um fratricida. Daí pode-se deduzir que o primeiro filho produzido pelo homem também é como o primeiro a ser assassino ou homicida, em Gênesis 4, versículo 8. Há duas questões que eu preciso frisar com vocês. A primeira, em Gênesis 3,17, a terra tornou-se maldita por conta do quê? Do pecado de Adão. Porém, em Gênesis 4,11, Caim é maldito desde a terra por ter matado o seu irmão Abel. Isso significa que a malignidade estava tomando forma e avançando não somente sobre a terra, mas também no coração do homem. Foi a primeira vez que a terra presenciou e sentiu sangue humano sendo derramado sobre ela. Não era um panorama nada animado para a formação do povo de Deus. A segunda questão é que a mesma ira que levou Caim a praticar um assassinato tem se estendido até o presente. Os homens têm tirado a vida do próximo, demonstrando que o valor da vida para eles é insignificante e banal, o que evidencia o espírito de Caim. Agora também a Bíblia menciona Adão quando seria o primeiro homem a dar sua parcela quanto ao povoamento. Foi cumprindo-se com o nascimento do seu filho chamado Sete. É válido salientar que o registro sagrado vai informar que não era a imagem e semelhança de Deus, mas sim a imagem e semelhança de Adão. Ou seja, a natureza pecaminosa de Adão foi reproduzida em Sete. Ele não começou inocente como Adão começara. Adão começou com a imagem e semelhança de Deus, né? Mas essa imagem e semelhança de Deus continuava através de Adão, né? Através do que? Da sinceridade, né? Então começava dessa forma, mas Sete estava a imagem e semelhança de Adão. Então, entre muitos seus descendentes, surgiu um que tornou-se destaque pela maneira singular de relacionamento com Deus. Trata-se do admirável Enoque, homem que caminhou com Deus na intimidade e sobressaiu a tal ponto de forma de agradar a Deus tanto que Deus o tomou para si, sem que ele experimentasse a morte. Gênesis capítulo 5, versículo 21 ao versículo 24. Então nós sabemos da história
de Enoque, esse homem notável, esse homem que caminhou com Deus. E sabemos que é inquestionável. Enoque agradou tanto a Deus que essa expressão quer dizer que ele teve uma comunhão com Deus. E vai dizer o versículo: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então nós vemos que essa comunhão com Deus através de Enoque. Tá certo, meus amados? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.